Olá, terceiro ano, aqui é o professor Willer Ribeiro com a aula de História. Quero dizer que é muito bom estar com vocês, é uma satisfação sempre interagir com vocês. Então quero convidar vocês hoje a estudar comigo o capítulo 4 do livro de vocês, que tem como título O Brasil chega ao século XX. A aula de hoje ela é fantástica. Por que ela é fantástica? Nos ajuda a entender algumas circunstâncias em que o Brasil vive hoje. Ou seja, podemos dizer que esse capítulo 4 ele é extremamente importante porque seria as raízes, o início das problemáticas que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, como a gente disse que a raiz é da onde saem todos os problemas atuais hoje e os ganhos, as reivindicações e os ganhos que toda a população tem tendo hoje. Ou seja, a gente entende as transformações que vêm ocorrendo no Brasil hoje, seja no âmbito econômico, social, político, a partir da análise desse período do Brasil, ou seja, final do século XIX e início do século XX. Então, vou dar só um adiantamento para vocês. Na última década, nos últimos momentos, aí, no início do século XXI, nas últimas décadas, as 2 décadas do século XXI, a gente tem aí a ampliação da cidadania. O que seria essa ampliação da cidadania? A gente tem um reconhecimento da cidadania de alguns setores da sociedade. Então, por exemplo, a mulher ela vai ser reconhecida com a Lei Maria da Penha, foi criada essa lei e recentemente ela foi atualizada e aperfeiçoada. Um exemplo disso, Carnaval, nós tivemos aí a lei do importuno sexual, ou seja, um aprimoramento da lei onde vem atender essa necessidade da mulher. Então isso é ampliação da cidadania. Tivemos em 2010 também a criação do Estatuto da Igualdade Racial, onde é para combater, coibir, reprimir e estabelecer políticas para a população negra, para a sociedade no geral. Tivemos aí também a reformulação do Estatuto da Criança e do Adolescente, também o Estatuto do Idoso, assim como algumas leis econômicas vêm sendo aprimoradas. O governo vem tomando algumas políticas, estabelecendo algumas políticas sociais, como o programa Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, para reforma agrária também, distribuição de créditos no campo. Então, todas essas questões que vêm acontecendo nessas últimas décadas são necessidades que vão surgir justamente no final do século XIX para o início do século XX. Isso só vai ser reconhecido nessas últimas 2 décadas. Então, por isso, nós afirmamos que esse momento, essa aula, ela ajuda a entender a raiz, o início das problemáticas que vivemos hoje. Então, vem comigo aqui, se aproxima aqui e vamos analisar aqui. Então, Brasil, século XIX e início do século XX, o Brasil estava vivendo um período de transição, ou seja, um período de transformação, tanto político quanto econômico e social. E nesses exatos momentos, a gente vai analisar justamente essas características. Quais eram as características do Brasil? Na política, na economia e social. Então, para a gente iniciar os nossos estudos, vamos levantar o seguinte questionamento. O que era o Brasil nesse período? E quem era o povo brasileiro nesse momento? São 2 pontos. Se nós conseguirmos responder a esses questionamentos, a gente entende a reflexão e nosso posicionamento nessa aula, ok? Então vamos lá. Então, havia um conceito, um outro questionamento que nós podemos fazer nesse período, final do século XIX e início do século XX, havia um conceito de nação nesse período, ou seja, um conceito de povo brasileiro, de identidade nacional. Havia um conceito também de cidadão. A ideia de cidadania estava presente nesse período. E democracia, direitos iguais para todos. Eu já adiantei a vocês que nessas últimas 2 décadas ocorreu a amplitude da cidadania brasileira, com a criação e aperfeiçoamento dessas leis. Então, por aí a gente repensa, será que a cidadania ela era real no final do século XIX? Será que a democracia de fato ela existiu? Então vamos entender as características e aí vocês vão chegar a um denominador comum, beleza? Então, a gente chama de raízes brasileiras porque nesse momento o Brasil vai estar tendo como regime, forma de governo, a república. A ideia de um Brasil como uma república democrática. Então,
a primeira característica no requisito política, na questão política, a gente vai ter aí a fundação, a proclamação da República em 15 de maio de 1889. O interessante é que o regime republicano, ele é um regime que prioriza a necessidade do povo. Esse regime, ele existe para atender às necessidades do povo. E um outro detalhe interessante desse regime é que quem elege os governantes é justamente o povo. Mas o nosso primeiro questionamento foi: quem era o povo nesse momento? Que povo foi atendido? Existia nação, existia cidadão e cidadania? Será que a democracia valia? Então, nessa mudança de regime, onde o Brasil sai de um regime de império, onde tinha um rei, onde as pessoas não escolhiam o seu governante, porque o governo era hereditário, também era um governo autoritário, ou seja, o imperador, o principal governante, estava acima da lei. Nesse exato momento, a gente passa por um regime onde o poder supremo vai ser da Constituição, ou seja, os direitos e deveres do cidadão. A Constituição, que é a lei brasileira, é o que vai ser o poder supremo, ou seja, é o limite de toda ação que o político ele pode tomar dentro do país. E nesse momento, na República Democrática, o objetivo é atender a necessidade do povo. Mas já a gente vai analisar aqui na questão social quem era o povo. E se de fato, com essa cidadania, dentro desse regime, que é uma das características do regime democrático, se ela estava presente no Brasil nesse momento. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção era as características econômicas. Qual era a característica econômica do Brasil, final do século XIX e início do século XX? O Brasil era um país agroexportador. Significa que o setor primário da economia, a agricultura, a pecuária e o extrativismo, era o setor mais forte. E ainda nesse período, uma das características sociais que eu vou adiantar, a maior parte da população estava concentrada no campo. Então, um dado que eu trago aqui: o principal produto do Brasil ele era o café. E esse café ele representava 75% do PIB brasileiro, ou seja, todo o dinheiro arrecadado no Brasil, 75% de todo o dinheiro arrecadado pelo governo brasileiro nesse momento, vinha justamente do café. O café ele foi responsável pela modernização da maior parte do Brasil, com algumas cidades. Modernização em que sentido? As primeiras cidades, as primeiras fábricas, as primeiras linhas de trens, a chegada da energia, o calçamento, o asfalto, a construção de pontes, viadutos. Tudo isso se deu em necessidade de atender ao comércio do café. Então, todo esse processo de organização das áreas urbanas foi proveniente do café. Daí você entende, quando eu falo que o café é o principal produto, e a importância lucrativa que esse café apresentava. Além do mais, as primeiras fábricas no Brasil, naquele contexto, vão se concentrar na região sudeste, as primeiras fábricas brasileiras, elas vão ser derivadas dos lucros que vinham do café. Ou seja, os fazendeiros, os grandes coronéis, donos das grandes fazendas, vão pegar esses lucros e vão estar investindo nessas primeiras fábricas, ok? Então, essas primeiras fábricas e as primeiras regiões, a primeira região ou estados a serem, vamos dizer assim, ter a sua urbanização melhorada vai ser São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Por que essa região? Era a região que concentrava a produção de café, ou seja, o polo econômico do Brasil estava naquele local. E o polo político também, porque o Rio de Janeiro naquele período era a capital do Brasil. São Paulo e Minas, vamos dizer que era um polo econômico, porque estava ali a plantação de café e a criação de gado, que era o ponto forte. Então, nesse período, politicamente, a gente tinha até uma política chamada café com leite, onde você tinha líderes de São Paulo e Minas Gerais que assumiu o governo do Brasil. Então, veja que economicamente o café ele era muito forte nesse sentido. Em relação à questão urbana, na economia, as primeiras indústrias eram indústrias têxteis, indústrias de tecido, normalmente com produtos não duráveis. A mão de obra, normalmente dessas fábricas, eram estrangeiras, até porque, como eu afirmei, a maior parte da população estava concentrada no campo e boa parte da população era analfabeta. E como vocês apresentaram nos últimos seminários, Breno
apresentou sobre a segunda revolução industrial, os estrangeiros, né, no caso França e outros países, estavam à frente industrialmente. Então esses estrangeiros já tinham contato com esse trabalho nas fábricas, nas indústrias, sabia labutar com isso, enquanto que a população brasileira, de certo ponto, estava atrasada. Então os primeiros empregados dessas fábricas no Brasil vão ser italianos, japoneses, que vão ser deslocados para cá. Ou seja, ao mesmo tempo a indústria gerava pouca empregabilidade, porque o ponto forte do Brasil, como eu acabei de afirmar aqui, o Brasil era agroexportador, era a agricultura, a plantação de café. Eu quero chamar a atenção também aqui para um destaque para a borracha. O Brasil nesse período chegou ao ponto de produzir 90% de todo o latex que era produzido no mundo. Então a borracha também foi um produto muito forte. Isso não quer dizer que aqui no Brasil a cana-de-açúcar não era vendida, que ainda não tinha ouro, né? Claro que muito pouco, mas ainda tinha. Mas o que gerava lucro, o que era repassado para o exterior nesse momento, quando eu falo agroexportador, é que esses produtos eram exportados para outros países. E o Brasil exportava a maior parte do produto para os Estados Unidos, por exemplo, né? Então, essa é uma das principais características do Brasil no final do século XIX e início do século XX. Agora vamos analisar aqui a questão social. Na questão social, um ano antes da proclamação da República, em 1888, em maio de 1888, o Brasil ele estava promovendo a abolição da escravidão, ou seja, a Lei Áurea instituiu o fim da escravidão, do regime escravista no Brasil. Claro que o marco não vai ser em 1888, porque foi um processo lento e gradual. Os movimentos abolicionistas, né, tanto os escravos quanto pessoas da sociedade que não eram mais a favor desse regime, porque para o Brasil que estava ingressando numa realidade capitalista, o regime escravista não é vantagem, porque dentro do sistema capitalista você precisa de mão de obra trabalhadora assalariada, onde essa mão de obra trabalhadora assalariada, com o dinheiro que vai receber, com o salário que vai receber, vai estar gerando um consumo dentro do país. Então, para aqueles grupos sociais, principalmente quem morava nas grandes cidades, né, que ia estudar, estava tendo novos conhecimentos, não via a escravidão com bons olhos. Só para você ter uma ideia, nesse momento o Brasil tinha 1 milhão de pessoas e a população escrava era de 510.806, ou seja, metade da população brasileira ainda estava na condição de escravo. Veja que atraso social e econômico nós temos aí. Como a gente diz, um atraso social é metade da população brasileira sem frequentar uma escola, sem profissionalização, sem um projeto de integração social. E daí você entende hoje essa desigualdade social, a construção das periferias, o processo de favelização que vai ocorrer no Estado brasileiro e, lógico, né, essa precarização na questão das leis. Você vê que a conquista das leis, dos direitos, é algo recente hoje. Então, está relacionado a esse período no Brasil. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Talvez, eu creio que esse seja um dos principais pontos de atraso do Brasil. Então, podemos dizer que a abolição da escravidão foi uma liberdade duvidosa. Por que uma liberdade duvidosa? Porque em 1888 promove a Lei Áurea, abole a escravidão, mas fora isso não definiu nenhum projeto de integração social. Então, por exemplo, o cara sai da escravidão, mas você não tinha um projeto Minha Casa Minha Vida, você não tinha um projeto de Bolsa Família, você não tinha um projeto de reforma agrária, de distribuição de terras, não houve nenhuma indenização para essa população. Eu estou falando de metade da população brasileira. E aí a gente quebra aquela mentira de que preto é sinônimo de atraso, de que negro não tem capacidade intelectual, de que negro só sabe trabalhar, só sabe ter relação com trabalhos físicos, não intelectual. Isso é uma falsa mentira. Tudo isso é consequência de um período como esse aqui. Você tem metade da população em um atraso social que foi instituído pelo próprio Estado brasileiro. Uma sociedade racista, porque você acaba de sair da abolição, entra no regime de república, mas uma coisa que é difícil de se mudar é a mentalidade.
Ou seja, o imaginário, a forma como a população se auto-reconhece, se enxerga. E o racismo, ele vai estar presente. Com o fim da escravidão, um mal que vai predominar no Brasil é o racismo, que está presente até hoje em nosso cotidiano. O Brasil também criou leis excludentes. Nesse primeiro momento da República, por exemplo, a religião de matriz africana era proibida, era vista como macumba, como uma coisa mal. Por exemplo, a capoeira também foi recriminada, era vista como um tipo de vandalismo. Então você veja, aboliu a escravidão, mas elementos da cultura dessa população negra não podia ser exercitada, né? Também quem marcou esse momento vai ser os movimentos sociais, o movimento negro, porque nesse momento vai ser um momento de luta, vai iniciar um movimento de reivindicação, porque era mais de metade da população que estava a mercê, e era necessário o Estado brasileiro dar uma posição, até porque o regime republicano é um regime que prioriza os interesses do povo, e se eu tenho metade da população sem um projeto de vida, sem um reconhecimento da cidadania, é um sistema que está se contradizendo. Para a gente fechar aqui, ainda houve nesse momento a chamada política do branqueamento. No momento que inicia, finaliza a abolição da escravidão, o Brasil vai estimular a vinda de imigrantes italianos, japoneses, alemães para o Brasil. E esses imigrantes vão receber até casas e indenizações, propostas de moradia e indenizações para vir para o Brasil, para atuar nas áreas urbanas e para atuar nas áreas rurais. Ou seja, expulsa parte dessa população negra da zona rural, libera para as áreas urbanas e na hora não dá o emprego. Por isso que a gente afirma que é uma sociedade racista. Quem vai ocupar os cargos que antes eram dos ex-escravos vão ser justamente os estrangeiros. Por último, os trabalhadores livres. Então, os trabalhadores livres, mesmo os estrangeiros que vinham para cá para atuar nas fábricas e para atuar no meio rural, não possuíam direitos trabalhistas. Ou seja, direito de carteira assinada, décimo, nada disso. Eram péssimas condições de trabalho. Trabalhadores nas fábricas sofriam castigos físicos. Ou seja, uma característica das fábricas que a gente pode ver quando ocorreu a Revolução Industrial do século XVIII. Trabalhador sem direito, sendo castigado, batido. E nesse momento eu não citei. Você tem ainda aí também as mulheres sem um reconhecimento social, muitas vezes sem direito a frequentar a escola, sem direito a trabalhar em determinados lugares, frequentar universidades. Então daí eu coloquei aqui a cidadania do Brasil a partir do século XX. Foi uma construção através da conquista e da luta. E essa luta que se faz presente hoje através dos movimentos sociais, seja o movimento negro, o movimento feminino, o movimento sem terra, o movimento GLBT, o movimento a favor do autismo, o movimento a favor dos policiais, dos sindicatos. São os movimentos sociais que buscam reivindicar esses direitos e promover essa ampliação da cidadania. Então, é muita informação, né, meus queridos? Mas eu sei que vocês estão preparados, ok? Muito obrigado por esse momento. E vou deixar aí uma atividade para vocês, que o tempo ele não para. Quero deixar para vocês aí, quem tem o livro, a página 612, a página 613, 612 e a página 613. Eu peço que quem tiver o livro, poste a página do livro no grupo, para que os outros colegas possam responder pela internet, ok? E a gente se encontra. Até a próxima. Obrigado.